Olá, quarto ano! Tudo joinha com vocês? Tomara que sim! Nós estamos aqui para a aula de ciências. Hoje nós temos a aula 1 de ciências que está nas páginas 10 e 11 da nossa apostila. Pois bem, você consegue ficar sem comer? Eu não consigo. Adoro, amo comer, uma delícia! Mas o que é importante nós lembrarmos é que não só nós, seres humanos, precisamos comer, assim como todos os animais. Vamos utilizar aí a palavra se alimentar. Sim, quando nós comemos, nós estamos nos alimentando. Pois bem, nós, seres humanos, precisamos nos alimentar para viver, para ter saúde, para ficar bem. Os animais, a mesma coisa, porque se ele fica com fome, ele não tem saúde, ele não vive bem, fica fraquinho, fica magro, fica doente. E as plantas é a mesma coisa. As plantas comem o quê? Se alimentam de quê? De água, de luz solar, da própria terra, né? Dos micróbiozinhos, das coisinhas que tem lá dentro da terra. Do que os animais se alimentam? Depende da classificação dos animais. Existem animais que se alimentam só de plantas, existem animais que se alimentam só de animais, e existem animais que se alimentam de plantas e de animais. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós estamos falando sobre os seres produtores, os seres consumidores e os seres decompositores. Sabe do que isso trata? Da cadeia alimentar. Você já ouviu falar disso? É muito legal. Você sabia que em todo o mundo os seres estão interligados entre si pela cadeia alimentar? Você vai entender já já por quê e como. Olha só, aí no seu texto está dizendo que os animais, quando eles se alimentam de planta, eles estão consumindo a energia que eles precisam para sobreviver. É igual quando eu e você comemos um prato com arroz, feijão, carne, salada. Nós estamos colocando energia dentro do nosso corpo para a gente conseguir sobreviver. É a mesma coisa, está se alimentando. Pois bem, essa energia das plantas que eles comem passa para os animais que são herbívoros. O que são os animais herbívoros? Animais herbívoros são aqueles que só comem vegetais. O coelho é um animal herbívoro, ele gosta de cenoura, ele gosta de planta, né? Ele gosta de alface, de algumas verduras. E quando os animais carnívoros comem plantas, comem outras carnes e às vezes até algum matinho, alguma plantinha, eles também estão se abastecendo de energia. E quem são os carnívoros? São os animais que só comem outros animais. Por exemplo, o leão, ele come o quê? Ele se alimenta de outros animais. A onça come o quê? Se alimenta de outros animais. O tigre se alimenta de outros animais. Esses animais maiores, principalmente, costumam ser carnívoros. Quem são os animais onívoros? Olha que nome! Onívoros. Não esquece mais disso, você vai precisar. São os animais que comem tanto outros animais como comem vegetais também. Esses são espertos, hein? Comem de tudo, do jeito que você deveria ser. Tudo que a mamãe coloca na mesa, tem que comer mesmo. Não tem carninha hoje? Come ovo. Não tem ovo? Come alface, tomate, cenoura, batata, tudo que faz bem à saúde. Isso que é importante, é se alimentar. Mas vamos lá. E alguns animais não produzem os seus alimentos. Mas existem aqueles que produzem seu próprio alimento, professor? Existe. As plantas, as algas lá no fundo do mar, algumas bactérias produzem seu próprio alimento.
E como elas fazem isso? Por um processo chamado fotossíntese, que é um processo que acontece quando a planta respira. E aí ela libera oxigênio para o ar e se alimenta com o gás carbônico. E aí ela faz a fotossíntese e dessa maneira ela vai se alimentando também. Conforme ela libera o oxigênio, se alimenta do gás carbônico, ela consome também a água que a gente coloca lá na plantinha, o sol, e aí ela cresce bonita e frondosa. Por isso que a planta cresce. Quando é que a planta morre? Quando a gente não molha ela, quando ela não toma sol, fica em lugar muito escuro, ela morre, porque não acontece a fotossíntese. Foto vem de luz, então ela precisa de luz, ok? E os animais que não produzem os seus alimentos, como as plantas, as algas e as bactérias, como eles se chamam? Consumidores, ok? Vamos então retomar aqui. Nós temos aí os animais herbívoros que só comem plantas. Os animais carnívoros que só comem aqui, ó, carne. E os animais onívoros que comem plantas e animais. Certinho? Tem mais alguma classificação? Tem. Os consumidores, os decompositores e os produtores. Quem são esses? Vamos lá. As plantas que produzem seu próprio alimento, não dependem de ninguém, são produtores. Isso mesmo, produzem o próprio alimento. O nome já fala, são produtores. Quem são os consumidores? São aqueles que não conseguem produzir o próprio alimento. Acredita? E aí eles consomem outros alimentos. Quem são esses? Os herbívoros, os carnívoros e os onívoros, porque eles comem outros. Ou tanto faz plantas quanto carne. Eles comem outros. E quem são os decompositores? Ah, você sabia que no solo, embaixo da terra que a gente pisa, existem fungos e bactérias? Exatamente. No solo, eles moram e aí quando morre um animal, a raiz da plantinha, quando ela apodrece, a bactéria, o fungo, que é um animalzinho invisível aos nossos olhos, vai lá e ó, se alimenta. Esse é o decompositor. É por isso que quando morre um animal, ele não continua inteirão. Vai decompondo, a gente fala, né? Ou seja, vai se desfazendo, até ficar só os ossos. Por quê? Porque os fungos e as bactérias entram ali e vão consumindo aquilo, e vão decompondo aquele corpo que já está morto. Isso é a cadeia alimentar, ou seja, um depende do outro para sobreviver. Existe então dessa maneira o funcionamento da cadeia alimentar. Como é? Você tem aí um diagrama. É a cadeia alimentar que tem os produtores, os consumidores e os decompositores. Quem são os produtores? As plantas. Quem são os consumidores? Os herbívoros, os carnívoros e os onívoros. E quem são os decompositores? As bactérias e os fungos, certo? Bom, o que nós temos de atividade para fazer? Agora que você conhece um pouco mais sobre a cadeia alimentar, você vai escrever no número 1 como é que se chamam os animais que se alimentam tanto de animais quanto de vegetais. Como eles se chamam? Eu quero ver se você vai colocar a resposta certa, hein? Eu deixei bem claro aqui, é só você assistir de novo se você não tiver entendido. No número 2, você vai observar uma cadeia alimentar e vai indicar quem é o decompositor nessa história. Olha só.
você tem que indicar quem é o decompositor, quem é o consumidor e quem é o produtor. Você tem a grama, você tem um coelho, uma onça e tem os fungos e os micro-organismos, que é um cogumelozinho que fica lá pequenininho, né, plantadinho na terra. Quem é o produtor nessa história? É aquele que produz o próprio alimento. Quem é a planta aí? Pensa bem. E quem é que come planta? Ou outro animal? Coelho? A onça? A grama come outro animal? A grama come grama? Presta atenção. Tem 2 lugares para você colocar consumidor. Então, tem 2 seres aí que são consumidores, tá bom? E quem é o decompositor? Que tá lá no solo esperando o animalzinho ser comido e ficar lá os restos dele e poder ir lá e ó, comer o resto para decompor. Quem é? A grama, o coelho, a onça ou os fungos e o cogumelo? Ou seja, os fungos e os micro-organismos. O cogumelo são os fungos. Pensa bem, faça direitinho, presta atenção, dá seu like, se inscreve no canal e precisando é só me chamar. Beijinho no coração e até a próxima!